Muitas vezes se privilegia e destaca a premiação de artistas por alguma obra ou um conjunto de obras, evidenciando o premiado que recebe as devidas homenagens e distinções. Mas também é notável os que recusam a premiação, como podemos ver no caso mais recente com a rejeição de Ken Loach, cineasta britânico, com o prêmio de conjunto da obra pelo Festival de Cinema de Turim. O diretor alegou que cancelou sua participação quando soube que os serviços de limpeza e segurança no Museu Nacional de Cinema de Turim, organização responsável pela mostra, haviam sido terceirizados, o que resultou em cortes salariais e de pessoal. O cineasta expõe sua visão sobre a terceirização, que considera um problema sério. A razão pela qual isso acontece é invariavelmente para economizar dinheiro. O contratante que vencer a licitação reduzirá os salários e cortará os funcionários. É uma receita para o conflito. O fato de que está acontecendo em toda a Europa não o torna aceitável, disse ainda o cineasta. Loach detalhou o que foi denunciado pelos trabalhadores do festival. Um corte salarial foi seguido por alegações de intimidação e assédio. Várias pessoas foram demitidas. Assim, os trabalhadores mais mal pagos, os mais vulneráveis, perderam seus empregos porque se opuseram ao corte salarial. A terceirização é sinônimo de precarização, e mais que o culto ao indivíduo, é preciso prevalecer o interesse coletivo. A questão fundamental é a coerência entre discurso e ação. Aceitar o prêmio é contradizer o discurso, por exemplo, que vincula em seu filme Você Não Estava Aqui, que retrata justamente os efeitos da precarização do trabalho por conta da terceirização. Ken Loach é claro e direto em suas palavras. Como poderia eu não responder a um pedido de solidariedade dos trabalhadores que foram demitidos por lutarem pelos seus direitos? Aceitar o prêmio e limitar-me a alguns comentários críticos seria um comportamento fraco e hipócrita. Não podemos dizer uma coisa na tela e depois traí-la com nossas ações. Por isso, embora com muita tristeza, me encontre obrigado a recusar o prêmio. São poucos os que ganham em uma premiação. Há diversos casos de rejeição de prêmios que são célebres, e é inevitável recordar a recusa do filósofo e romancista Jean-Paul Sartre do Prêmio Nobel de Literatura de 1964, mais alta distinção literária. A rejeição ao Nobel de Literatura não era inédita. Antes, o escritor russo Boris Pasternak teve que recusar a premiação de maneira forçada pelo governo soviético. Mas o caso de Sartre é diferente. Sartre foi advertido por um artigo de um crítico sueco que seu nome estava cotado para ser agraciado pelo prêmio. O escritor agiu de maneira preventiva e enviou uma carta. Mas a carta não chegou a tempo à Academia Sueca, responsável pela atribuição do Nobel. Assim, o autor francês foi obrigado a recusar publicamente o prêmio, o que causou escândalo. E só 50 anos depois, vencido o sigilo que a Academia impõe à documentação, a carta enviada pelo filósofo veio à tona. Senhor secretário, segundo algumas informações, eu teria este ano algumas chances de obter o prêmio Nobel. Ainda que seja sempre presunçoso falar de um voto antes que este ocorra, tomo a liberdade de escrever-lhe para evitar um mal-entendido. Por razões estritamente pessoais, não desejo figurar na lista dos possíveis agraciados. Sem que isso signifique questionar a alta estima que tenho pela Academia Sueca e pelo prêmio que ela concede, não posso e nem quero, neste ano e nem no futuro, aceitar o prêmio Nobel. Peço-lhe, senhor secretário, aceitar as minhas desculpas por uma situação que lastimo e crer em minha alta consideração. Jean-Paul Sartre. Respondendo à repercussão de sua recusa e sabendo que a carta enviada à Academia não viria a público, Sartre escreveu um artigo explicando seus motivos para ter declinado do prêmio. A carta-recusa do escritor foi publicada na sua íntegra pelo jornal Última Hora, do Rio de Janeiro, edição de 23 de outubro de 1964. Lamento vivamente que esse assunto tenha tomado a aparência de um escândalo. Um prêmio foi concedido e alguém o recusa. Isto se deve a que não fui informado devidamente a tempo do que se preparava. Li no Figaro Littéraire, de 15 do corrente mês, sob a assinatura do correspondente sueco deste jornal, que a maioria na Academia Sueca era a meu favor, mas não havia sido ainda definitivamente fixada, pelo que bastava escrever uma carta à Academia, o que fiz no dia seguinte, para pôr um ponto final ao assunto e não mais se falasse dele.
Eu ignorava, então, que o prêmio Nobel é outorgado sem que se peça a opinião ao interessado, e pensei que ainda era tempo de impedi-lo. Mas compreendo muito bem que quando a Academia Sueca faz sua escolha, já não pode voltar atrás. As razões pelas quais renuncio ao prêmio não se referem nem à Academia Sueca, nem ao prêmio Nobel em si, como já expliquei em minha carta à Academia. Nela invoquei duas espécies de razões, razões pessoais e razões objetivas. As razões pessoais são as seguintes. Minha negativa não é um ato improvisado. Sempre recusei as distinções oficiais. Quando, depois da guerra em 1945, me propuseram a Legião de Honra, recusei-a, apesar de possuir amigos no governo. Igualmente, nunca aceitei ingressar no Collège de France, como sugeriram alguns de meus amigos. Essa atitude é baseada em minha concepção do trabalho do escritor. Um escritor que assume posições políticas, sociais ou literárias somente deve agir com meios que lhe são próprios, isto é, com a palavra escrita. Todas as distinções que possa receber expõem seus leitores a uma pressão que não considero desejável. Não é a mesma coisa se eu assino Jean-Paul Sartre que se assino Jean-Paul Sartre, Prêmio Nobel. O escritor que aceita uma distinção desse gênero compromete também a associação ou instituição que a outorga. Minhas simpatias pelos guerrilheiros venezuelanos somente a mim comprometem, mas se o Prêmio Nobel Jean-Paul Sartre toma partido pela resistência na Venezuela, arrasta consigo todo o Prêmio Nobel como instituição. O escritor deve, pois, negar-se a se deixar transformar em instituição, mesmo que isto se verifique pela mais honrosa forma, como no caso presente. Esta atitude é inteiramente pessoal e, evidentemente, não representa nenhuma crítica contra aqueles que já foram premiados. Tenho muita estima e admiração por muitos dos laureados que conheci pessoalmente. Mas minhas razões objetivas são as seguintes. O único combate atualmente possível no campo da cultura é o da existência pacífica das duas culturas, a do leste e a do oeste. Não quero dizer com isso que seja necessário que se deem abraços. Sei perfeitamente que o confronto entre estas duas culturas deve, por necessidade, adotar a forma de um conflito. Conflito que deve ter lugar entre homens e entre culturas, mas sem intervenção de instituições. Sinto pessoal e profundamente as contradições entre as duas culturas. Sou feito dessas contradições. Minhas simpatias vão inegavelmente para o socialismo e para o que se chama o Bloco do Leste. Mas vivi e me eduquei numa família burguesa e numa cultura burguesa. Isto me permite colaborar com todos aqueles que querem aproximar ambas as culturas. Espero, naturalmente, que a melhor ganhe, isto é, o socialismo. Por isso é que não posso aceitar nenhuma distinção concedida pelas altas instâncias culturais, tanto de leste como do oeste, mesmo que admita sua existência. Embora todas as minhas simpatias vão para o campo socialista, ser-me-ia impossível aceitar, por exemplo, o Prêmio Lenin, se alguém me quisesse conceder, o que não se dá. Sei muito bem que o Prêmio Nobel, por si mesmo, não é um prêmio literário do campo ocidental, mas se transforma no que se faz dele, e podem suceder coisas que os membros da Academia Sueca não podem prever. Por isto que, na situação atual, o Prêmio Nobel se apresenta objetivamente como uma distinção reservada aos escritores do Oeste ou aos rebeldes do Leste. Não se premiou Neruda, que é um dos maiores escritores americanos. Nunca se pensou seriamente em Aragon, que bem o merece. É lamentável que se tenha concedido o prêmio a Pasternak, e não a Sholokov, e que a única obra soviética coroada seja uma editada no estrangeiro, proibida em seu país. Poder-se-ia ter estabelecido um equilíbrio mediante um gesto análogo no outro sentido. Durante a Guerra da Argélia, quando assinamos o Manifesto dos 111, eu teria aceito o prêmio com reconhecimento, porque ele não teria honrado somente a mim, mas a liberdade pela qual lutávamos. Mas isso não aconteceu, e é somente no fim dos combates que se entregam os prêmios. Na motivação da Academia Sueca se fala de liberdade. É uma palavra que se presta a numerosas interpretações. No Ocidente, se fala de liberdade no sentido geral. Entendo a liberdade de uma forma mais concreta, que consiste no direito de ter mais de um par de sapatos e de comer pão menos duro. Parece-me menos perigoso declinar o prêmio do que aceitá-lo. Se o aceitasse, me prestaria ao que se pode chamar de uma recuperação objetiva. Afirma o artigo do Figaro Littéraire que,
não se teria em conta meu passado político discutido. Sei que este artigo não exprime a opinião da Academia Sueca, mas ele mostra claramente em que sentido seria interpretada minha aceitação em certos meios de direita. Considero este passado político discutido como ainda válido, mesmo se disposto a reconhecer certos erros passados perante meus camaradas. Não quero dizer que o Prêmio Nobel seja um prêmio burguês, mas esta seria a interpretação burguesa que dariam inevitavelmente os meios que conhecemos. Finalmente, resta a questão do dinheiro. É verdadeiramente grave que a Academia coloque sobre os ombros do laureado, além da homenagem, uma soma enorme. Este problema me atormentou. Ou bem se aceita o prêmio e com a soma recebida se apoiam movimentos ou organizações que se consideram importantes, de minha parte seria o Comitê Apartheid de Londres. Ou bem se recusa o prêmio em vista de virtude de princípios gerais, e se priva este movimento ao apoio que necessita. Renuncio, evidentemente, às 250 mil coroas porque não quero ser institucionalizado nem ao leste nem ao oeste. Não se pode pedir que se renuncie por 250 mil coroas aos princípios que não são unicamente nossos, mas compartilhados por todos os nossos camaradas. Foi isto que tornou tão penoso para mim tanto a atribuição do prêmio como a recusa que manifestei. Quero terminar esta declaração com uma mensagem de simpatia ao povo sueco.